Olá pessoal, mais uma vez aqui o nosso encontro para um ATPC, componente de Educação Física. E eu estou gravando esse vídeo, estou gravando essa introdução, porque depois que eu realizei todo o ATPC, percebi que a minha câmera não estava funcionando. Então ele vai ficar com uma espécie de podcast. Temos poucos slides, né? Era mais para uma conversa, para uma recuperação do assunto da nova educação física escolar, em cima da palestra do professor Thiago. Então eu só estou passando para dar um toque que a imagem não estará lá, está lá o áudio e a apresentação de slides. E deixo para vocês agora um videozinho do professor Karnal, que reflete muito, eu me identifiquei muito com relação a essa fala, e que ela sirva de inspiração para vocês também. Um abraço, boa formação. Lendo neurocientistas, eu fui iluminado por um conhecimento que até então eu não tinha, e lendo grandes autores neurocientistas como o professor Antônio Damasio, português, Suzana Herculano Holtzel, brasileira, eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar às 4 da manhã, ou comer algo, ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com impulso elétrico, como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito, e toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia. Ora, por que eu, Leandro, gosto de pinhão? Pinhão não tem gosto de nada, tem gosto do sal que eu coloco na água. Porque eu, Leandro, na infância comia pinhão, e pinhão associo ao inverno, a fogão a lenha e ao gosto do inverno e da infância. Por que eu gosto das músicas da minha infância, a parte da minha formação em música clássica? Por que eu gosto de Legião Urbana? Porque eu considero Legião Urbana melhor que Wesley Safadão. Eu, Leandro. Mas lembro que meu pai considerava Lupicínio Rodrigues superior a Renato Russo. E provavelmente meu avô consideraria Zequinha de Abreu ou Chiquinha Gonzaga superiores a Lupicínio. Porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. É profundamente confortante para o corpo o hábito. Quem acorda sempre na mesma hora, quem deita sempre na mesma hora, quem come sempre na mesma hora, quem come mais ou menos as mesmas coisas, quem faz mais ou menos as mesmas coisas, produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método, de ordem. E o neurônio gosta disso, e nós nos inserimos nessa ordem. Ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem. E ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto. Por um lado, a zona de conforto me acalma. Por outro lado, a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Por um lado, a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Qualquer médico pode ser excelente profissional se atender uma paciente num ambiente muito luxuoso, sem problemas graves. É preciso ser um grande médico para atender num pronto-socorro de uma grande cidade, numa madrugada de festas. Qualquer professor dá aula para 5 pessoas numa sala com ar-condicionado. É preciso ser um grande mestre para ter um 6º ano, numa tarde de novembro, depois de um feriado, antes da aula de educação física ou depois da aula de educação física.
Quem é capaz de dar aula para 45 pessoas e ainda amar essas crianças, é um gesto épico, de dedicação. Exatamente a crise, é a crise que revela as pessoas, a crise que transforma as pessoas, a crise que me tira da zona de conforto, é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva. O conselho da minha avó, já citada, era para ficar na zona de conforto. Ela dizia às mulheres da família: seu marido ronca, não separe, o próximo pode bater. Fique com esse, né? Não era só o zelo católico pela fidelidade do sacramento, mas uma observação prática de vida, né? E seu chefe é ruim, seu superior é ruim, é um ruim conhecido, o outro pode ser pior. Vocês não gostavam de Dilma? Veio Temer. E o ano que vem tem eleição. Então fica essa questão do ousar e do repetir. É claro que a perspectiva, o afastamento para eu ter uma distância em relação às coisas, ela é fundamental. Mas saibam, tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro, pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso, perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. Tudo aquilo que me tranquiliza me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem me afasta do bem e do desafio. O custo de tudo é o esforço. Não o esforço de um dia, não o esforço de fazer uma vez, o esforço diário, cotidiano, o esforço repetitivo. Esse é o custo e essa é a questão importante. E eu vou usar uma metáfora importante. Esforço é banho. Tomou hoje? Ótimo, parabéns. Amanhã, de novo. Não vale dizer, eu venho me esforçando há 10 anos, agora eu vou parar. Fede imediatamente. Esforço é banho diário, às vezes 2. Às vezes 2. Fez o esforço hoje? Ótimo. Tem que continuar no outro dia. Esforço é diário. Não existe dieta de uma semana. Começando por esse campo. Se você fizer uma dieta de uma semana, vai descobrir que o peso que você perdeu é vingativo, ele volta acompanhado, ele volta com amigos. Você quer, se é importante para você, isso não é definido eticamente, é só uma questão de vontade. Você quer emagrecer, é um projeto de reeducação alimentar para toda a vida. Quer guardar dinheiro, não é que no mês de dezembro eu vou guardar dinheiro, é um péssimo mês para guardar dinheiro. Não é que no ano que vem eu vou guardar dinheiro, tem que ser hoje. A todo instante, esforço é banho, é diário, é repetitivo. As pessoas chamam isso por uma palavra não tão recente em português, mas muito usada agora: resiliência. A capacidade de enfrentar pequenas crises. As plataformas marítimas não caem por causa de tsunamis, elas caem por causa das marolas diárias. Para nós, o ATPC, para o nosso momento de estudo, nosso momento de troca, sempre desejando a vocês que vocês estejam bem, no conforto e segurança de suas casas, com seus familiares, que a gente possa passar por essa situação, por esse momento de crise e voltarmos mais fortes, né? Hoje eu gostaria de falar um pouco, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a formação que nós tivemos, né, para participação no seminário Nova Educação Física Escolar com o professor Tiago Aquino, né, o Paçoca, por conta de alguns questionamentos, né, de algumas interrupções, de vocês também participando via chat. Então, eu acho que é um momento legal para a gente discutir, ou pelo menos para a gente trazer um pouco para a nossa realidade, o que é um estudo realmente importante, um estudo significativo. Porém, ele não condiz totalmente com a realidade, né, da nossa rede, das nossas escolas.
Nós vamos lá, né? Nossa apresentaçãozinha, que hoje nós não teremos muitos slides, mas concentraremos na nossa foco na nossa discussão do tema. Mais uma vez, aqui a informação da página da diretoria, né, das informações onde vocês devem mandar dúvidas, sugestões e críticas, com o QR Code, com o endereço, né? Aqui também nós temos o convite aí do grupo dos professores de educação física. Eu acredito que a essa altura muitos de vocês já fazem parte. Se alguém que não faz parte, eu acho que é legal. Nós temos momentos de distração, às vezes lá, de descontrair, mas a troca ainda acontece, sempre um professor socorrendo o outro, sempre alguém apresentando as suas ideias, né? E eu acho que foi válido. Isso é muito legal. Então, dentro daquela proposta da nova educação física escolar, né, que o professor Paçoca nos mostrou no último dia 2, ele tem como foco, né, tem como objetivo dessa nova educação física o aumento de tempo ativos das aulas, né? Ele chama de logística, promover repertório para que esse aluno possa reproduzir ou possa fruir das atividades fora da escola, fora do espaço escolar. E dentro dessa proposta, tornar a casa dele, o lar ativo, né, que eles chamam, né, tornar participativo, pais, irmãos, né, mostrar opções que a família pode realizar algum tipo de atividade em casa ou fora do ambiente escolar, né. Então, assim, esses são os objetivos centrais daquela nossa conversa do dia 2. Como eu disse, muitos comentários, alguns comentários, né, algumas falas, elas vão de encontro com aquilo que o professor fala, mas talvez a nossa realidade ele não conheça tão bem quanto nós imaginemos, né? Então, aqui mais ou menos é uma questão de uma problemática que a nossa área sofre, que nosso componente curricular sofre, que diz respeito à nossa realidade da educação física mesmo, né? Aqui eu elenquei as problemáticas e mais para frente, quem sabe, a gente consegue discutir ou consegue apresentar alguma solução. Então, uma das coisas que o professor Tiago fala é da vivência do chão de escola, né? Que os grandes pensadores, os grandes teóricos da educação física, eles não têm essa vivência, principalmente do que diz da contemporaneidade, né? Dos dias de hoje. Nós somos importante material para que essas pesquisas se desenvolvam, né? Então, a nossa vivência, aquilo que a gente desenvolve na escola é importante, né? Mas falta talvez para os teóricos aí essa expertise, essa praxis, né? Da educação física escolar. Aí, também olhando pelo chat, olhando pelas mensagens que foram enviadas, nós temos a questão do questionamento sobre a formação, né? Eu vou falar primeiro sobre a questão das problemáticas mesmo, né? Porque sobre o questionamento da formação, isso vai ser sempre discutido, isso vai ser sempre levantado. Nós fazemos parte, muitos dos nossos professores fazem parte de outra geração, ainda temos professores, né? Nós vivemos uma crise de identidade, né, na questão da educação física, há um tempo atrás, e quando eu falo isso é porque quando eu me formei, a educação física fazia parte de humanas na faculdade onde eu estudei. Outras universidades tratavam como biológicas, e agora a educação física, como ocupação, faz parte da área da saúde. Lógico que tudo isso tem um viés de interesses, né, para que ela faça parte, mas esse não é o momento de discussão sobre isso. Então,
questionamento sobre a formação, sobre a nossa formação acadêmica, ele vai sempre existir. E mais para frente, talvez a gente discuta isso para que seja mais um tema de discussão nosso. Aí percebi também na questão da insatisfação das manifestações que existe um engessamento do currículo reiterada pela BNCC, né, que leva em consideração um viés muito forte da biologia da infância. Tá? Então, ele trata autores como o Dr. Daniel Goleman, o Celso Antônio no Brasil também fala sobre as múltiplas inteligências e janelas de oportunidade. O Tiago fala sobre momentos sensíveis, né? Então, seria importante, ou é importante, estimular o aluno na fase certa, né, na idade certa, e a educação física do nosso currículo, que reitera a BNC, é reiterada da BNCC, ele segue essa lógica. Aqui não cabe a mim dizer se é certo ou se é errado, mas é o que a gente tem dentro hoje do nosso currículo, dentro da nossa rede, né? Como disse uma das questões que o pessoal falou, que houve interferência, né? Que a PCNP de Piracicaba, né? A Valéria acabou questionando o professor sobre como a rede trabalha, talvez por desconhecimento da rede, ele tem aquele posicionamento mais utópico da educação física. Que talvez seja mais fácil fazer educação física numa escola particular, né, com recursos, mas a gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Dentro das interações também, eu ouvi lá que citaram a questão da violência, né, a gente tem essa realidade, né, da violência, da indisciplina e falta de material. O outro aspecto, outro assunto levantado foi a questão da aula lúdica, né? É um tema também importante, mas acredito que, no nosso caso, a grande maioria dos nossos professores, eles sabem a importância de ter uma aula lúdica para desenvolvimento desse vocabulário, dessa cultura corporal dos nossos alunos. Outra questão levantada é o tempo efetivo de prática, né? Eu penso sempre assim, quando a gente consegue organizar uma aula, quando a gente senta lá e nós planejamos as nossas aulas, eu acho que ela tem o tempo necessário. Eu penso assim, será que o número de aulas semanais melhoraria, né, essa questão da ativação do aluno? Eu não sei, né? Nós precisamos, como disse o professor Tiago lá, ele precisa ganhar o que ele chama de logística, né? Para poder levar isso para fora dos muros da escola. A atividade não é só na escola, né? Transformar em cultura corporal mesmo, para ele levar isso para fora. Uma outra questão também que eu achei bastante pertinente é a questão da divulgação do trabalho na escola. A gente também vai passar um pouquinho para frente quando a gente for conversar sobre possíveis soluções ou possíveis ideias para a gente resolver isso. Que é importante também a divulgação da educação física dentro da escola. E por que não dentro da diretoria de ensino? Nós podemos pensar em algo que realmente seja relevante. E um outro aspecto que ele fala, né, com certeza, é a educação física como moeda de troca ou em outros componentes. Aí eu tenho uma visão um pouco diferente da dele também, mas a gente vai discutir um pouco mais para frente. Quando eu uso o termo moeda de troca, principalmente nos anos iniciais, né, quando o aluno não realiza suas tarefas, o aluno não realiza as atividades que ele tem que fazer, ou ele se porta mal, e a professora fala assim, olha, você não vai para a educação física, né? Como se a educação física fosse só um prêmio. É lógico que a gente faz isso de forma, como eu disse, de forma lúdica, né? E o aluno acaba, principalmente nos anos iniciais, tendo uma outra visão, mas de forma alguma, eu acho que ele tem que participar da aula e a gente não pode ser moeda de troca, isso eu concordo plenamente. Agora, com relação aos outros componentes, também a gente vê um pouquinho mais para frente, eu acho que o trabalho é totalmente possível. Né? Eu acho que é possível fazer sem grandes interferências das nossas aulas, desde que isso seja programado.
né, desde que isso seja planejado. E também ele fala, por último, lá das práticas culturais, né, físicas, motoras e desportivas, intelectuais, manuais, artísticas, sociais, virtuais e turísticas. Todos nós, de uma certa forma, já trabalhamos com isso, né? Talvez a intencionalidade não está explícita, a gente não consegue, eu trabalhei hoje a prática cultural intelectual. Não, eu dei uma aula para ele de xadrez, né? Ele está vendo, a gente não acaba deixando isso explícito, mas está lá, né? As práticas culturais turísticas, né? Como diz, o deslocamento em atividade de outro lugar, né? A gente não precisa usar, de repente, a quadra para dar uma prática, a gente pode usar um pátio, né? Às vezes a escola tem um outro espaço, porque também não dentro da sala de aula. Eu já trabalhei em algumas escolas onde não tinha espaço e a gente trabalhou algumas atividades práticas dentro da sala de aula, né? Fazer uso dos outros espaços alternativos para poder desenvolver a aula, né? Não vou fazer aula porque eu não tenho quadra. Se fosse assim, tem escola que não tem quadra até hoje, né? Essa é uma das nossa realidade. Então, nós já trabalhamos essas práticas culturais, mas de uma outra forma, e vale a pena citar isso também. Então, dentro da questão do que a gente entende por discussão para solução de problemas ou para evolução, né? Definir, né? Como eu disse, a gente vivia um tempo atrás uma crise de identidade, a área, né? Você tem que definir uma identidade da educação física e se fortalecer com o estudo compartilhado. Então, assim, a educação física escolar tem os seus objetivos, tem as suas metas, tem a sua importância, e eu sei que nós temos problemas de formação, né? Nós temos dificuldades na nossa formação, lacunas que ficaram. E eu acho muito interessante quando alguns professores colocam nas mensagens, na interação, de questões de literatura, de pensadores, de autores, e quando eu falo de fortalecer o estudo compartilhado, eu acho que tem a ver com isso. Nós somos professores e vamos continuar estudando a vida toda, né? Vão surgir novos saberes, vão aparecer novas tecnologias, novos conhecimentos, e no ano passado eu tentei fazer um grupo de estudos na diretoria de ensino, né? Lógico, isso não é remunerado, mas como eu disse, como professor, eu acho que nós temos que continuar estudando sempre. Então, dentro dessa proposta, quando eu sentei com alguns professores para a gente pensar nisso, nós fizemos alguns encontros até, não foi possível porque eu tive alguns problemas de saúde, mas é importante, a gente troca as coisas, né, no grupo de WhatsApp, e hoje com essa realidade que a gente vive, e eu acredito que isso vai ser cada vez mais comum, essas reuniões remotas, reuniões à distância, que seria um momento importante para a gente fazer essa troca, né? Professores que têm uma base teórica, que às vezes estão dentro de uma especialização, estão em contatos dentro da universidade, que têm mais conhecimentos acadêmicos, eles poderiam trazer isso, a gente poderia fazer isso, talvez de forma remota, com encontros uma vez por semana, com uma temática, não sei se para todo mundo, mas para aqueles que se interessam mais sobre um determinado assunto ou não, né? Anos iniciais tem uma proposta, o ensino médio tem outra proposta, e os anos finais têm uma outra proposta, mas nós temos grandes professores com experiência. Eu acho que, além do ATPC, que é uma atividade que faz parte da nossa jornada, nós podíamos pensar nisso. Eu, como professor, estou sempre aberto a ideias e disposto para que a gente possa fortalecer a área. Eu penso sempre nisso, né? Fazer determinadas ações para fortalecer a educação física, tá? E a gente falou, ele cita lá atrás também essa questão do engessamento, né? Os nossos professores, alguns professores que participaram, né? Como fazer a atividade prática, né? Se o currículo nos empurra para a teoria cada vez mais.
né? Então, assim, eu fico pensando no currículo, né? Ele é uma proposta curricular, e a proposta curricular que nasce lá em 2008, lógico que nós temos ressalvas, mas para muita gente eu acho que foi legal por conta de ter um norte para onde ir, né? Fica meio complicado cada um fazer aquilo que acha, como eu disse, nós somos temos formação em diferentes universidades com diferentes conceitos. Então, acho importante ter um norte. Agora, a autonomia nas estratégias e nas atividades, ela é sua. Como eu disse, é norteada pelo currículo paulista, né? Lá nós temos um organizador curricular, nós falamos de competências, de habilidades, de componente curricular, né? Objetos do conhecimento, mas você se conhece o currículo, se você tem o costume de estudar o currículo, de ler o que tem lá, algumas literaturas que são indicadas também no caderno do professor, tal, você acaba expandindo, né, essa possibilidade da questão só teórica, né, do conhecimento teórico, para a prática. Eu acho que é muito válido. Quanto mais você tem conhecimento, qual for maior o seu domínio, na hora de levar isso para a prática, é muito mais tranquilo e traz mais segurança, né? E aí vão passando os anos, nós temos um currículo novo, mas que muita coisa do antigo a gente pode aproveitar, que é interessante pensarmos dessa forma. Ele nos engessa por um lado, acho que sim, mas cabe a nós, né, quebrarmos essa barreira. E volto a dizer, se nós compartilhássemos mais, se nós fizéssemos ações coletivas, se nós nos reuníssemos, acho que seria muito interessante por conta dessa troca também para melhorar, para fortalecer a área. Uma das coisas também que eu percebi lá atrás, né, no dia da conversa, foi a questão de um professor específico. Até ele falou que a comunidade, né, o pessoal que mora no entorno da escola invade a quadra. Eu já passei por isso, muitos de nós passam por isso, né? E eu acho que nós temos que demonstrar nossa insatisfação também. Eu acho que a gente tem que chegar na direção, eu vou fazer o quê? E hoje você tem, por exemplo, o Conviva dentro da escola, né? No momento presencial, né? Será que não seria a hora também da educação física chegar lá e falar no Conviva, gente, a gente tem um problema dentro da escola. É um problema de convivência? É um problema de convivência entre escola e comunidade. Né? A gente está dizendo, mas você vai empurrar. Não, ninguém vai empurrar nada para ninguém. O Conviva, né, ele tem toda uma proposta, ele tem todo um desenho para melhorar a convivência dentro da escola. Uma das convivências é o espaço, né? O professor precisa ter o espaço dele para trabalhar, ele não pode ter o tempo todo, né, essa questão de interferência. Mas que leve também, né, essa preocupação, porque às vezes a gente fala uma vez, não, agora, pô, senhor diretor, e aquele meu problema, será que o Conviva não pode me ajudar? Será que a gente não tem soluções para sentar e conversar? É importante também, né? Como eu disse lá atrás, eu acredito que o lúdico sempre esteve, né, e está sempre presente nas nossas aulas. E dentro desse lúdico também, eu acredito nessa questão da afetividade, da proximidade, né, dessas competências socioemocionais que a gente já trabalha isso há muito tempo, volto a dizer, tá intrínseco, tá lá dentro do nosso trabalho, a gente só não explicita ela, não deixa ela clara assim, mas ela sempre existiu. O professor de educação física tem essa possibilidade, né? Ele tem essa flexibilidade de trabalhar com esses temas de forma mais leve, e isso acaba trazendo os seus alunos, né? Traz os alunos mais para você, né? Então, o lúdico está presente, isso eu acredito sempre, né? E fala também, o professor Tiago comenta sobre a questão de, lá atrás, como eu disse, da divulgação. Eu acho que é legal a gente divulgar mesmo. Nós temos ações para fazer aí, que a educação física faz, é muito legal, e que às vezes a gente não tem esse hábito, né? Eu mesmo talvez não tenha esse hábito.
Mas por que não a gente não criar, né, uma forma de divulgar isso? É lógico que existem algumas resistências dentro das escolas, mesmo dentro das diretorias, às vezes a gente tem algumas coisas, mas seria interessante, né? Nós temos o exemplo de um tempo atrás do professor do Teresina, que fez um vídeo para educação especial tal, e ele acabou, Everton, tinha me fugido o nome, mas ele acabou sendo, né, divulgado a nível nacional dentro até do programa da Rede Globo. É lógico que o mérito é todo dele, né? Mas nasceu na escola e é importante a gente divulgar isso sim. Então eu acho legal a gente registrar esses momentos. Né? Nós tivemos agora o Agita Galera e talvez a divulgação não foi feita de maneira tão eficiente, até por conta do momento. Né? Às vezes existe uma insatisfação dentro dos grupos, e é mais difícil você tentar estimular alguma coisa que já está com uma certa resistência para acontecer. Ele foi publicado no boletim, né? Alguns professores conseguiram fazer ótimo, outros professores acharam que o momento não era isso, alguns professores me procuraram, né? E porque os diretores, como saiu no boletim, falou que era uma coisa obrigada, né? O professor, não, era uma sugestão para o professor fazer, né? O diretor tem essa premissa, né, de solicitar atividade, mas não, a gente nesse momento não achou que fosse algo que tivesse a ser imposto, mas é sempre uma atividade de registro. Mais uma vez, nós nos aproximamos de algumas ferramentas, de algumas metodologias, de algumas tecnologias, para que isso seja divulgado. Né? Eu vejo isso em outras diretorias, isso funciona muito bem. Estou tentando fazer aqui, e eu acho que vai sair. Né? Agora tudo a gente coloca no papel e tenta reestruturar para ver se quando no nosso retorno nós consigamos dar seguimento, dar andamento a esse tipo de atividade. E lá também, agora a gente vai falar sobre essa questão da interferência das nossas aulas, né? De que o professor de matemática pede para a gente ajudar. Veja, a escola é um espaço do aluno, para o aluno, né? Então, assim, eu não vejo dificuldades. Eu acho que isso é uma coisa até boa a gente conseguir fazer algumas trocas. Mas também concordo que a aula de educação física não pode perder a sua essência, seu foco, que é o movimento. Tá? Então, assim, qual é o momento? Hoje, por exemplo, anos iniciais e também agora o ensino médio, todos nós temos o currículo na mão. Dentro do currículo, o componente curricular, temos o objeto de conhecimento, temos os nossos assuntos para desenvolver, as nossas temáticas, e no momento oportuno é que ele tem que haver esse casamento, tem que haver essa troca. Então, assim, quando você senta para fazer o plano, olha, tem que entregar o planejamento, tem que entregar o plano anual de trabalho. Nesse momento, é hora de chegar também no coletivo e falar assim, olha, no meu planejamento aqui, gente, eu tenho o Agita Galera. No meu planejamento, eu consigo colocar os jogos interclasse. Olha, no meu planejamento, tem o dia do desafio. Então, a educação física também vai precisar da ajuda dos outros componentes curriculares para poder desenvolver as suas atividades. Não é isso? Porque, via de regra, temos jogos interclasse. O professor de educação física é aquele cara que vai dar conta sozinho. E de vez em quando, esses jogos, esses interclasses, eles têm um outro objetivo, que é segurar o aluno na escola até determinado dia do mês, até determinada época do ano. Né? Então, eu acho que a nossa importância é muito legal trabalhar com interclasses, é muito legal, mas o Thiago fala de um projeto, o projeto não precisa ser um mega projeto. Existem projetos menores que a gente consegue desenvolver com uma ou outra disciplina, não precisa desenvolver todos, mas deixar isso no nosso plano, né, no nosso planejamento anual, para que
não haja surpresas, não haja problemas para a gente poder desenvolver essas atividades e que nós tenhamos ajudas também. Então, como a educação física precisa dos outros componentes, dos outros membros da comunidade escolar, também acho que pode se dispor, desde que planejado, desde que organizado, também prestar a outras atividades, se propor ajudar os outros componentes curriculares, né? E uma outra coisa desse planejamento anual, mais uma vez, né, o professor Paçoca fala assim, você faz um planejamento anual e não conhece o aluno. Nada impede que dentro do seu planejamento, do seu plano anual, você o visite e você o corrija, porque a sua sala específica tem uma outra característica, né? Eu fico sempre pensando nisso. Você pode revisitar e fazer uma correção dentro do seu plano anual de trabalho, dentro do seu planejamento. Não há problema nenhum. Como eu disse, quanto mais você conhece o currículo, quanto mais conhecimento você tem técnico, quanto mais você domina o seu conteúdo, o seu objeto de conhecimento, mais fácil fica fazer essa atividade, né? Parece-me que às vezes as pessoas, terceiros, acham que a gente pensa no trabalho engessado, que nós não usamos outras possibilidades, mas, por exemplo, quando se fala, né, de fazer várias estações dentro de uma sala de aula, a nossa realidade, para não deixar o aluno parado, né, a nossa realidade condiz que, às vezes, eu tenho um primeiro aninho com 20 alunos, do qual eu tenho um aluno que possui uma deficiência, é um aluno deficiente, então já é complicado acompanhar alunos de 5, 6 anos no primeiro ano, e quanto mais quando você tem uma criança deficiente, né? Então, assim, eu divido para todo mundo fazer atividade. Talvez numa escola menor, numa sala menor, numa outra realidade, você consiga isso. Mas quando você tem, por exemplo, como eu disse, os pequenos para fazer isso, a sua atenção tem que estar voltada por uma outra o tempo todo para eles. E às vezes você fala assim, eu vou fazer isso no ensino médio. E aí a gente esbarra numa outra questão, que é uma questão simples de material. Às vezes nós não temos o material para poder trabalhar essa questão do movimento, né, de todo mundo se movimentando ao mesmo tempo. Lógico, eu cito a professora Renata Cotipelli sempre, que professor de Educação Física do Estado é uma MacGyver. Ele tem que correr atrás, ele vai em busca, mas nem sempre nós conseguimos executar todas as nossas aulas do jeito que a gente quer, né? Então, quando Paulo, eu assisti a palestra lá, minha aula está toda errada. Não, minha aula não está toda errada. A sua aula tem que condizer com a sua realidade e com a sua possibilidade. Eu penso muito nisso, né? A gente sabe quando as pessoas perguntam, mas o ensino médio e tal, é difícil trabalhar com o ensino médio. É questão de vestimenta, é questão de celular, é uma questão... Então, assim, o aprimorar os estudos, o obter novas metodologias, elas são importantes, porque o tempo vai passando, né, e a gente tem que se envolver de forma diferente com os nossos alunos, com os adolescentes. Assim como a questão biológica norteia todo o trabalho da BNCC, e quando diz lá em cima, né, quando ele chega no ensino médio, ele tem que ter passado pelos momentos sensíveis, pelas janelas de oportunidade, ter esse vocabulário todo motor todo pronto, né? E às vezes a gente não tem essa resposta do aluno, porque realmente ele não passou por todas essas fases lá. Então eu vejo que o currículo, a gente só pode avaliá-lo quando a gente tiver um ciclo completo. Eu costumo assim dizer. O comentário que me vem à cabeça nisso é quando lá em 2008 os professores, a secretaria veio com a proposta curricular e muitos professores eram contra. E numa dessas discussões, né, uma das diretoras usou essa fala. Resultados da escola, a escola não tinha. Eram resultados, né? A gente talvez não tivesse essa ferramenta como tem hoje o Saresp, mas os resultados da escola são ruins.
Você, professor, não apresenta nenhuma sugestão. A gestão não tem nenhuma sugestão para melhorar isso. Aí você vem com um currículo e fala não vai dar certo. Você só pode saber se vai dar certo ou não se você testar. Ou se você utilizar a ferramenta. Aí, com o conhecimento de causa, você pode falar, olha, realmente esse currículo não dá certo. Né? Eu acredito muito nisso. E, volto a dizer, nosso conhecimento técnico é que vai nos conduzir de uma forma mais tranquila dentro do próprio currículo. Eu acredito que se faz necessária uma padronização. Lógico que cada escola tem a sua particularidade, mas seria interessante quando um aluno termina, né, o ensino fundamental, os anos iniciais, numa escola de 1º ao 5º ano, e chegasse no 6º ano, e o professor, esses alunos trabalharam toda essa questão, então eu posso partir, como acontece em língua portuguesa, como acontece em matemática, né? É importante que o aluno chegue no ensino médio com todo esse repertório, né, e que ele possa realizar toda as atividades voltadas para o ensino médio, né? E essa questão também das práticas culturais aí, nós temos que pensar sempre em algo de bom que a gente vai tirar desse momento. Eu sei que é difícil pensar nisso, mas eu vejo, principalmente nos anos iniciais, essa questão dos alunos fazendo atividade em casa, fotografando, mandando vídeo, às vezes o pai está junto. Essa barreira, ela foi quebrada, ela foi ultrapassada, né? Porque o aluno não pode fazer, não, ele pode fazer uma atividade, né? Principalmente aqueles que têm autonomia, né? A gente fala de autonomia motora, são os alunos que vão puxar os pais, né? Eu acho que esse legado vai ficar. Nós vamos poder explorar sempre isso, né? A partir de agora, pelo menos eu espero, né? Que a gente possa sempre explorar a participação da família, para que esse aluno, né? Dentro dessa cultura da atividade, né, cultura das práticas, o aluno possa influenciar dentro da sua casa positivamente com essa questão de estar se mexendo, de estar fazendo uma atividade. Como eu disse, gente, nós não vamos estender muito com relação aos slides, era mais uma conversa, porque várias informações acabaram chegando, né, sobre essa questão do Thiago. Eu acho que é válido mesmo para a gente refletir, né? Sempre bom pensar na prática, agora pensar no momento de volta também, uma possível volta. E é isso aí. Até a próxima. Bom trabalho a todos.